Olá, está no ar o Capital e Mercado, um programa dedicado ao debate de ideias e soluções para as questões centrais do país, em especial a retomada do crescimento sustentado da economia. O convidado de hoje é Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindicato da Indústria Farmacêutica do Estado de São Paulo, Sindusfarma. Boa noite, Nelson. Muito obrigado pela participação aqui no Capital e Mercado do Band News TV. O país talvez jamais tenha discutido tão enfaticamente o nome de um remédio, a cloroquina. Do ponto de vista da indústria farmacêutica, o que você pode analisar para os assinantes do Band News TV sobre a importância desse medicamento, a sua viabilidade de uso no meio dessa pandemia ou não? Como a indústria vê esse debate? Bom, em primeiro lugar, Marcelo, boa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando do seu programa. Efetivamente, Marcelo, nós temos uma preocupação muito grande com o uso de qualquer medicamento que não tenha sido testado ou retestado para uma determinada doença. Tá? O uso off-label, que se fala, ou sem registro, é muito preocupante. A indústria farmacêutica, ela baseia todo o seu negócio na ciência, desde o primeiro estudo para o lançamento de um produto, o desenvolvimento dessa molécula, toda a pesquisa clínica, estudos clínicos que são feitos, eles têm como base a ciência. Então, a nós é muito preocupante quando se fala do uso de um produto que não esteja registrado para aquele fim que ele se destina. Agora, Nelson, explica um pouco o que é o desenvolvimento de um remédio, de um fármaco. Hoje é um processo muito mais tecnológico e, mesmo assim, ainda muito caro. E eu gostaria de saber, entender um pouco o porquê desses valores serem tão astronômicos. Então, se calcula hoje, a Universidade de Tufts, que é uma universidade americana que faz muitos estudos na indústria farmacêutica, ela calcula o preço do desenvolvimento de um novo produto na casa de 2 bilhões de dólares. Até o ano passado nós estávamos falando em 8 bilhões de reais aproximadamente. Tá? Por que um custo tão alto? Para cada 10 mil moléculas que você começa a estudar, apenas uma chega no mercado. Então, porque ele se passa por uma série de fases. Então, ele tem uma fase 1, que é uma fase que se faz testes in vitro, tá? Testes ainda em computadores, usando computadores. Depois você tem uma fase 2, que já é teste em seres vivos. Tá? Se usa muito cobaia no teste para medicamentos, né? As cobaias ratos, camundongos. Tá? Depois você tem a fase 3, e aí que é uma fase extremamente cara, que são os testes que você faz através de estudos clínicos. Você faz uma pesquisa clínica, essa pesquisa clínica tem que ser aprovada por um comitê de ética médica, você não pode pesquisar qualquer coisa, você só pode entrar na fase 3, que é a fase da pesquisa clínica, quando tem efetivamente provas de aquele produto, que aquele produto pode trazer um bem à saúde das pessoas. Então você entra numa fase 3. Essa fase 3 se faz no mundo inteiro. São vários centros de pesquisa, o Brasil participa, os Estados Unidos, a Europa, e você começa a fazer a pesquisa. Essas pesquisas demoram, em média, de 3 a 4 anos para você saber se aquele teu remédio que você está desenvolvendo, se ele tem segurança, eficácia e não tem toxicidade. Então, quando você faz todas essas pesquisas, você posteriormente chega à pesquisa final, que é a pesquisa de ajuste de dose, para saber quanto que é a dose do teu produto que você vai dar ao paciente para que isso não traga para ele efeitos colaterais graves. Então, depois que tudo isso está pronto, você entra nos órgãos reguladores para fazer o registro do produto. Eles analisam todas as suas pesquisas, você hoje tem que provar que seu novo medicamento ele é igual a um que já tem no mercado ou superior. Se ele tiver inferioridade, ele não é mais registrado em nenhum lugar do mundo. E por isso que o custo de pesquisa vem aumentando ano a ano e chega a casa de 2 milhões de
dólares no desenvolvimento de um novo produto. Esse é um custo internacional, né, Nelson? Não é uma questão aqui só do Brasil. E eu gostaria de entender o peso da burocracia nesse processo de desenvolvimento e registro de um novo remédio, um novo fármaco, especialmente nesse contexto de pandemia, onde nem sempre se tem tanto tempo assim à disposição. Há uma burocracia que você não vai encontrar ninguém da indústria farmacêutica que vai se queixar dessa burocracia. Por quê? Porque a gente tem que ter certeza daquilo que está entrando no mercado. E tem uma preocupação muito grande com o que a gente coloca no mercado. Afinal, nós estamos ali para salvar vidas e não para colocar a vida das pessoas em risco. Então, há uma burocracia específica. Quando você trata de pandemia, aí você tem um caso excepcional. E aí, tudo acontece no que se chama no fast track. As coisas vão muito mais depressa. Tá? E até correndo algum tipo de risco, porque você precisa colocar rapidamente um produto no mercado, como acontece com as vacinas. Normalmente, o desenvolvimento de vacina demora 3, 4 anos, quando você segue o ritmo normal. No momento que nós estamos, vários centros de pesquisa estão trabalhando, inclusive muito conectados, para você desenvolver uma vacina para um vírus novo que está atacando a população. Então, os centros mundiais de pesquisa fazem esse tipo de ação e reduzem o tempo, mas sempre medindo as questões de risco-benefício, sem dúvida nenhuma. Agora, Nelson Mussolini, da Sindusfarma, uma questão importante que todos se perguntam agora, se colocam, é sobre os impactos da pandemia no setor farmacêutico, na indústria farmacêutica. Quais foram no curto e no médio e longo prazo? Isso trouxe um volume maior de vendas, por exemplo? Não, isso é específico de um determinado setor? E como vocês analisam o impacto do coronavírus num médio e longo prazo? Então, Marcelo, no primeiro mês que foi decretada a quarentena e as restrições, que foi o mês de março, nós tivemos um aumento nas vendas. As pessoas que se preocuparam começaram a fazer estoques de produtos em casa. Tá? No mês de abril, já as vendas voltaram aos seus números normais, são iguais a do ano passado. A gente esperava ter um pouco de crescimento, porque a população envelhece, a população cresce, a gente esperava um pouco de aumento de vendas e nós não vimos isso no mês de abril. E o mês de maio está se mostrando também um mês muito parecido com maio do ano passado, sem grandes aumentos. Ou seja, nós não tivemos uma redução grande de faturamento, isso não aconteceu, mas não tivemos um grande aumento de faturamento também. Nós somos setor essencial, então as nossas fábricas estão trabalhando em todos os estados do Brasil e nós estamos entregando à população os medicamentos. Nós estamos hoje enfrentando, sim, um problema muito grande, que é o problema de custo dos nossos produtos, que aumentou de forma assustadora em razão da pandemia. O câmbio também elevado interfere nesse custo? É um ponto importante de atenção para a indústria? Marcelo, quando eu falo, as pessoas até se chocam. 90% ou 95% do que tem dentro de uma caixinha de medicamento no Brasil é importado. Nós não fazemos mais matéria-prima, ou fazemos muito pouco matéria-prima para a indústria farmacêutica, que nós chamamos de ingrediente ativo, insumos ativos, os nossos IFAs, insumo farmacêutico ativo. Nós não fabricamos isso. Então você imagina que do último aumento de preço que nós tivemos, nós só temos aumento de preço uma vez por ano. O último foi em março de 2019. O dólar, naquele momento, estava custando R$ 4,03 reais, para ser exato. Semana passada o dólar bateu 6,60, perdão, 5,60. Então você imagina o susto que o nosso setor toma quando há essas variações tão grandes de câmbio. Então a nossa matéria-prima, nos últimos 3 meses, praticamente dobrou de preço. Porque além do custo do câmbio,
Como a nossa matéria-prima é importada e todos nós sabemos que quem subsidia o frete aéreo é o passageiro e não teve passageiros nos aviões, o nosso custo de frete aumentou de forma assustadora. Pra você ter uma ideia, tem casos em que o frete custava $2 do quilo do produto e hoje nós estamos transportando a $15 do quilo do produto. Então isso realmente traz um impacto financeiro de custo dos nossos produtos extremamente alto. Tá? Nós deveríamos ter tido um aumento de preço em março, no final de março, né, no final de abril, e infelizmente não tivemos esse aumento de preço. Esse aumento ficou postergado, deve sair ainda esse ano ou não? Então, o aumento deve sair agora, pela medida provisória, e terminaria esse congelamento que eles fizeram agora no final de maio. Vocês estão trabalhando com a hipótese de que esse tempo pode ser prorrogado e em que condições de mercado a indústria está trabalhando hoje? Essa é uma informação importante para a expectativa de todo um mercado. O dólar permanece aí pressionado, alto. Hoje ele até teve um pouco de recuo, porém qual é a expectativa da indústria, Nelson? Então, o nosso reajuste de preço, quando a gente fala em ajuste de preço, parece que é alguma coisa monstruosa. Em média são 4% de aumento, tá? Nos produtos com maior índice de concorrência, esse aumento chega em 5%. Os produtos com menor índice de concorrência, que são aqueles produtos que ainda estão sob patente, esse reajuste é de 3%. Então, nós não estamos falando em nenhum reajuste de preço extraordinário ou monstruoso, mas afeta muito o nosso negócio. Tá? Nós acreditamos que dificilmente o dólar vai voltar àqueles patamares que a gente tinha lá atrás, de 4,20, 4,30, que era o que nós estávamos trabalhando para esse ano, dólar na casa de 4,20. Quem estava muito pessimista falava em dólar na casa de 4,20. Quem estava otimista falava em dólar na casa de 4,10. Então, os orçamentos das empresas, eles trabalharam sempre na casa do dólar na casa de 4,10 e 4,20. Hoje esse dólar está girando em 5,50, 5,60, já chegou até bater 5,70. Então, a gente está muito preocupado com como esse dólar vai reagir neste ano, até o final do ano. Tá? Nós não acreditamos, eu não consigo ver que esse ano a gente vai ter um dólar abaixo de 5%, abaixo de 5 reais em hipótese nenhuma. Ou seja, ele vai continuar pressionando o custo da matéria-prima e o custo dos nossos produtos. Agora, você mencionou que o desenvolvimento de um novo remédio envolve o estudo de mais de 10 mil moléculas. Mencionou aí, por exemplo, também a questão dos princípios ativos, que são a base aí dos medicamentos. Existe uma discussão importante que é o papel da indústria e do Brasil nesse segmento. Qual é o papel do Brasil nesse segmento? Tem espaço para uma indústria mais de ponta, de pesquisa e desenvolvimento, ou o Brasil é uma indústria com menos complexidade, com fábricas de produtos mais comoditizados, por exemplo? Como vocês estão enxergando o papel do Brasil nesse segmento para os próximos anos, Nelson? Tem duas coisas que você precisa diferenciar. Produção de IFA é uma coisa, produção química é uma coisa, e outra coisa é produção, descoberta de novos produtos. O Brasil tem uma base de centros de estudo extremamente conceituados mundo afora. Você tem o Hospital Israelita Albert Einstein, você tem o Sírio-Libanês, você tem o Oswaldo Cruz, você tem Beneficência Portuguesa. Vou falar só aqui da cidade de São Paulo, mas se você for para o Paraná, você tem grandes centros de pesquisa. Rio Grande do Sul, todo o complexo dos hospitais federais no Rio Grande do Sul são hospitais de extrema capacidade. Não precisamos muito longe, no Rio de Janeiro, nós temos o Biomanguinhos, Sarmanguinhos, o Instituto que faz pesquisa boa, pesquisa que vai trazer novos produtos para o Brasil. Isso eu não tenho a mínima dúvida. O Brasil tem uma capacidade, sim, de fazer pesquisa de base e descobrir novos produtos. Algumas empresas brasileiras de capital nacional investem pesadamente em pesquisa no Brasil, usam 6, 7, 8% do seu faturamento nesse ramo de pesquisa para descobrir inovação, para trazer novos produtos no mercado. Esse é um ponto
em que nós estamos nos desenvolvendo, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, como eu falei, tem para desenvolver um novo fármaco, demora 10 anos, tá? Então não é uma coisa que sai do dia para a noite. Mas, e o outro aspecto é a indústria química de base. O Brasil teve uma indústria química de base no final da década de 80, nós éramos um dos maiores produtores mundiais de penicilina, nós tínhamos fábricas de penicilina no Brasil. Tá? Mas não houve nenhum tipo de incentivo para que essas fábricas ficassem no país. Tá? E essas fábricas saíram do país. Eu trabalhava numa indústria farmacêutica, que hoje não existe mais, ela foi incorporada por outras empresas, que eu posso dar até o nome. Trabalhava nas indústrias farmacêuticas Fontoura White, que era uma empresa que fazia a matéria-prima da penicilina no Brasil, né? Que era um composto do bezetacil. Era feito aqui no Brasil essa matéria-prima. Hoje nós somos dependentes integralmente da importação dessa matéria-prima da China e da Índia, né, que são os dois grandes polos mundiais de produtos farmacêuticos. Mas isso não é um problema, isso precisa ficar muito claro também, único e exclusivamente do nosso país. Os Estados Unidos também enfrentou problemas seríssimos agora com a pandemia, porque não tinha no seu país fábricas de insumos farmacêuticos ativos, os IFAs. Então, isso trouxe um problema muito grande para todos os países. Houve uma queda na produção, quando aconteceu isso na China, a província de Wuhan, onde tinha a maior produção de produtos farmacêuticos da China. Então, todas essas questões geraram para a indústria farmacêutica um problema sério e risco de desabastecimento que, graças a Deus, no nosso país até agora nós não enfrentamos. Agora, para tentar ajudar a desenvolver a indústria farmacêutica, porque afinal de contas os fármacos, os remédios significam mais saúde, para poder também universalizar a distribuição desses remédios. A população brasileira das classes mais baixas, de mais baixa renda, tem muita dificuldade, ainda tem muito pouco acesso aos medicamentos. O que poderia ser feito para ajudar a desenvolver mais a indústria, eliminando burocracia, reduzindo tributos? O que pode ser feito, Nelson? Então, olha, bem ampla a sua questão, né? Então vamos lá, vamos começar por uma questão básica, que é tributos. Tá? Por incrível que pareça, a carga tributária sobre medicamentos no Brasil é uma das mais altas do mundo. É 31%. A cada R$100 que o indivíduo gasta na farmácia, no medicamento, R$31 vai de imposto. Imposto estadual, imposto federal. Então, para você ter uma ideia do absurdo que nós enfrentamos no nosso país em termos de tributação de medicamentos. Na França, que é um país tido como uma das maiores cargas tributárias do mundo, no geral, para medicamento a carga tributária é 2%. Chile é 0%, Estados Unidos é 0%. Então, para você ter uma ideia de quão complexo é essa história de tributos para os medicamentos. E é difícil resolver essa equação, porque 18% de tudo que nós vendemos vira de 12% a 19%, né? Mas a média é 18%, que é o ICMS. O ICMS é um imposto estadual. Nenhum estado quer abrir mão do ICMS sobre medicamentos. Tá? Tem um imposto federal, que é PIS/COFINS, lista positiva e lista negativa, que também é uma carga tributária pesada. Tem todos os outros impostos indiretos sobre medicamentos. Mas os diretos são esses dois que são extremamente pesados. Então nós temos um problema tributário violento no Brasil que a gente precisa resolver e só vai ser resolvido com uma reforma tributária. Infelizmente, com tudo que aconteceu esse ano no país, eu não tenho fé que ela vai acontecer. Então esse é um problema sério. Se nós tivéssemos essa redução, nós já ampliaríamos efetivamente o acesso ao medicamento. Porque a lei que regula o preço de medicamento, ela determina que qualquer redução ou aumento tributário, ela refletirá no preço do medicamento imediatamente. Então, se amanhã o governador Dória resolver zerar o ICMS do medicamento, ele zera de manhã, à tarde na farmácia, o medicamento vai estar 18% mais barato. Esse é um fato
e aí acontece porque é regulado pela CEMED e a gente tem uma norma que determina que faça isso. Então, esse é o problema. Quanto a atender a classe menos favorecida, nós temos duas coisas no Brasil extremamente importantes. A primeira, nós temos o medicamento genérico. O medicamento genérico que foi lançado, está completando esse ano 21 anos, está chegando à maioridade, agora em maio completou, dia 20 de maio, dia do genérico, completou 21 anos. Esse medicamento é um medicamento que ampliou muito o acesso da população aos medicamentos, porque ela barateou o custo do medicamento. O que é o medicamento genérico? O medicamento genérico é um medicamento igual ao medicamento de marca, só que ele não tem atrás dele todos os custos de marketing do medicamento de marca. Ele é um medicamento que já entra direto no mercado e ele pode ser, ele é um substituto do medicamento de marca. Ele tem testes de bioequivalência, porque ele tem que demonstrar que ele faz o mesmo efeito no seu organismo do que o medicamento de referência ou o inovador faz, e ele tem testes de biodisponibilidade, que é para mostrar que ele dissolve no seu organismo do mesmo jeito que o outro medicamento dissolve. Ou seja, se não tiver todos esses testes, você não consegue registrar o produto no país. Isso aumentou muito o acesso da população. E uma outra coisa que realmente ajudou muito a população foi o chamado programa Aqui Tem Farmácia Popular. Esse programa que hoje dá gratuitamente à população medicamentos para hipertensão arterial, medicamentos para asma e diabetes, eles aumentaram muito o ingresso de pessoas se cuidando com essas modalidades, essas doenças. E tem estudos extremamente interessantes, Marcelo, que demonstram que despesa com medicamento, você não pode olhar medicamento como uma despesa, mas sim como investimento. Porque quando você está tratando, por exemplo, uma hipertensão arterial, você está evitando que a pessoa tenha um AVC e vá a um hospital e use uma UTI de um hospital. Quando você está tratando um diabetes, você está evitando que a pessoa tenha que amputar o membro inferior por causa da diabetes. Então, você está tirando pessoas dos hospitais quando você trata essas pessoas de forma correta. Então, esse programa é um programa exitoso, né, que não está indo muito bem, porque desde o seu início não foram incorporados novos produtos, e ele deveria ser incorporado novos produtos, e ele tem uma falha que nós da indústria sempre apontamos ao governo, é que ele é gratuito para todos, não só para aquelas pessoas que efetivamente necessitam, mas se eu e você pegarmos uma receita e formos na farmácia, nós vamos pegar o mesmo medicamento gratuito que uma pessoa que ficou 2, 3, 4 horas na fila do SUS para pegar aquela receita e não tem condições, às vezes, de pagar seu ônibus para chegar numa farmácia, pega o mesmo produto de graça. Aí há uma questão de universalidade da saúde, mas efetivamente fere a norma máxima, que é da isonomia. Não pode tratar os desiguais de forma igual, e infelizmente esse programa trata os desiguais de forma igual. Agora, Nelson, um outro desafio para a indústria é uma onda de bem-estar associada às questões de ingredientes orgânicos, sem nenhum tipo de defensivo agrícola, por exemplo, e há um certo movimento de tentar excluir os tratamentos alopáticos com os remédios, com os fármacos. Muita gente resiste, e levando até a um extremo de gente que se recusa a tomar vacina, por exemplo, criando de novo novos surtos, por exemplo, como se viu até nos Estados Unidos. Como a indústria enfrenta esse desafio de tentar mostrar que, na verdade, o remédio é saúde e precisa ser acessível a toda a população? Então, Marcelo, eu tenho 62 anos. Quando eu nasci em 1958, a expectativa de vida do brasileiro, que usava muito mais produtos naturais, que se cuidava muito mais, era 40 anos de idade, 42 anos de idade. Ou seja, eu já não estaria mais aqui conversando com você se não fosse o desenvolvimento que a saúde no país teve. E esse desenvolvimento veio de onde? Veio da indústria farmacêutica. Recentemente, eu até coloquei isso,
com a história da penicilina. A penicilina salvou milhares, centenas de milhares de vidas, tá? Coisa que a pessoa no passado morria porque ela não tinha tratamento quando ela tinha qualquer tipo de infecção. Então, tuberculose matava muita gente nesse país. Tá? E depois que teve o tratamento farmacológico de tuberculose, as pessoas vivem mais e vivem com qualidade de vida a mais. Hoje você tem pessoas de 70, 75 anos trabalhando e sendo produtivas, pagando impostos, gerando riqueza para o país. Tá? Porque no final de contas é isso que vale. Né? As pessoas têm que estar produtivas e com saúde e com seu bem-estar. Tá? É óbvio que seria muito melhor se as pessoas fizessem suas atividades físicas, se as pessoas tivessem uma alimentação mais balanceada e não precisassem tomar tanto remédio, por exemplo, a hipertensão arterial. Tá? Mas, infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, não é o que acontece. Essas campanhas que tem contra a vacinação, por exemplo, a gente está vendo o que está acontecendo com o sarampo. Sarampo era uma doença que tinha sido excluída do nosso rol de doenças no nosso país. O sarampo voltou ano retrasado, ano passado, voltou nos Estados Unidos algumas doenças também, por causa disso. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a população precisa se cuidar. Tá? E quando você vai em qualquer médico, antes dele falar em te prescrever um produto, ele vai falar, olha, cuide da sua, não tenha uma vida sedentária, pratique esporte, tenha uma alimentação saudável. A indústria farmacêutica não é contra nada disso, nós incentivamos isso. E o nosso negócio, como você já falou, é saúde, é vida. Entendeu? Então nós efetivamente queremos que as pessoas tenham vida. Se elas não tiverem e tiverem problemas, nós na indústria farmacêutica vamos estar aqui para oferecer a elas a saúde dentro de uma caixinha, e é isso que a gente tem feito nos últimos 100 anos. Agora, me parece fundamental, né, Nelson, o investimento em educação. É importante isso, e eu gostaria de entender como a indústria tem praticado esse tipo de medida, né? Porque quanto mais se conhece, mais confiança você pode gerar, e as pessoas vão, obviamente, optar por aquilo que se conhece, se sabe, vai ser eficaz no tratamento, por exemplo, de uma doença ou na prevenção de uma doença. O segmento investe nisso, consegue ajudar ou apoiar os processos educacionais para tornar esses remédios, essas drogas mais conhecidas e assim gerar mais confiança no consumidor? Então, a grande questão que existe aqui no Brasil é proibido fazer a comunicação direta de alguns medicamentos, aqueles medicamentos que têm a tarja vermelha, direto ao consumidor. Então, todo esse processo educacional a indústria farmacêutica faz junto à classe médica. Tá? Nós somos um dos instrumentos para a classe médica ter o conhecimento continuado, a educação continuada sobre os estudos clínicos, sobre como está sendo o desenvolvimento de uma droga, mesmo uma droga antiga, por exemplo, como a cloroquina, tem estudos em andamento para demonstrar se ela é boa para o tratamento do coronavírus ou não. Então, na hora que sair um resultado de um estudo desse, esses estudos serão dados pela indústria farmacêutica, que tem todo o interesse de demonstrar ao médico o desenvolvimento do seu produto. Nós temos um problema sério no nosso país. Nós não podemos falar para o consumidor, no seu canal de televisão, que determinado produto para hipertensão arterial é bom. Isso nós não podemos fazer porque está proibido por lei e a Anvisa nos penaliza. Mas as pessoas compram os medicamentos sem receita médica nas farmácias. Aquela tarja vermelha que existe no medicamento, que deveria efetivamente ser para só vender aquele produto mediante uma prescrição médica, isso não acontece no nosso país. Então nós temos hoje um complexo muito grande nas nossas fábricas para fazer um medicamento. Nós passamos por inspeções anuais, nós passamos por inspeções que não estão programadas, nós temos licenças que temos que renovar várias vezes no decorrer da vida de um produto. Então, uma série de questões que a gente é obrigado a fazer. Então, nós temos, até a porta da nossa fábrica, um cuidado muito grande com tudo que é feito na indústria farmacêutica. O grande problema
é que, infelizmente, a dispensação não segue as regras que deveriam seguir. Tá? Muitas pessoas falam, não segue porque nós não temos, infelizmente, uma estrutura médica que dê para todo mundo se cuidar. Eu não acredito nisso. Né? Eu acho que nós temos uma burocracia mal empregada nesse negócio, uma receita médica que tem uma validade muito curta. Nós temos algumas questões que a gente poderia cuidar no nosso país, e sem dúvida nenhuma. Né? Todo mundo falava uma questão de cultura. Tá? Mas era uma questão de cultura fumar em restaurante, e quando veio uma lei dura que começou a fechar restaurantes, essa questão de cultura mudou, essa cultura mudou. É uma questão de cultura, era uma questão de cultura não usar cinto de segurança. Quando eu tirei carta, ninguém usava cinto de segurança. Hoje não se consegue uma pessoa andando num carro sem cinto de segurança. Você vai para Brasília, e é uma questão de cultura em Brasília, parar na faixa de pedestre. Aqui em São Paulo ninguém respeita a faixa de pedestre. Então, e como que se adquire essa cultura? Através de educação, sem dúvida nenhuma, um dos fatores, mas através também de uma fiscalização rígida. O que a gente sempre fala, a melhor forma de dar educação é ter uma fiscalização rígida e nos deixar falar diretamente com o consumidor, como acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você abre qualquer revista, você vê qualquer programa de televisão, de repente tem uma propaganda de um medicamento que é um medicamento para ser utilizado mediante receita médica. E no final fala, procure seu médico, conte a sua doença para o seu médico e você pode usar esse medicamento que ele faz bem para isso, isso, isso e aquilo. Muito bem, o Capital Mercado de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a participação do Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindicato da Indústria Farmacêutica do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Nelson, pela participação. Marcelo, eu quero agradecer a oportunidade e quero fazer um alerta às pessoas. Tá? Não tenham dúvida, é da indústria farmacêutica que vai sair a solução do problema que nós estamos enfrentando, quer através de uma vacina, quer através de um produto que vai tirar as pessoas dos hospitais. Muito obrigado. Obrigado você. Até o próximo encontro aqui no Capital e Mercado do Band News TV.